A paz do seu amado e amada minha. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, os que resistem à autoridade resistem à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si as mesmas condenações. Meu querido amado, primeiramente aqui no livro de Romanos 13, versículo 2, Paulo está falando que toda autoridade é constituída por Deus. Mas eu trago um parênteses sobre isso. Toda autoridade é constituída por Deus, sim, o cargo de autoridade, mas quando o ser humano ele abusa daquela autoridade, ou ele deseja exercer aquela autoridade, ou ele se corrompe, aquela autoridade não pode ter domínio sobre o homem. Na verdade, você vai ver duas situações aqui bem parecidas. Primeiramente aqui, você vai ver aqui no livro de João, capítulo 19, versículo 10 e 11. E disse-lhe então Pilatos: não me responde? Não sabe que tem autoridade para te saltar? Autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Você vai ver aqui, primeiramente, que Jesus, nesse versículo 10 e 11 de João 19, está ali contestando em parte a autoridade. E ao mesmo tempo, ele está obedecendo a autoridade. Ele não respondeu, ele ficou como uma ovelha muda, indo para o matadouro. Mas ele diz aqui: aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Porque Jesus, ele era inocente. E essa autoridade estava julgando um homem inocente. E ali estava uma autoridade divina diante daquele homem, a qual ele não sabia que era maior que ele. Mas toda autoridade vem de Deus? Vem de Deus. Mas então você vê outra situação no livro de Atos, no seu capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim: não admoestamos vocês expressamente que não ensinasse nesse nome? Eis que achaste em Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Respondeu Pedro, o apóstolo, disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Então você vai entender aqui, primeiramente, ali o sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas, as autoridades estavam ali dizendo para Pedro que ele não ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro continuou ensinando. Então por que Pedro desobedeceu aquela autoridade? Por que Pedro está fazendo o que era errado? Não, meu filho amado. Porque ele disse: importa obedecer a Deus e não obedecer aos homens. Porque aqueles homens estavam errados. Então, quando a autoridade ela está fazendo o que é certo, você vai obedecer ela. Mas quando que é errado, não tem como você obedecer. Você vai ver lá então no livro, mesmo livro de Atos, que eu li para você, capítulo 5, versículo 29, né? Agora eu vou ler o 40 para você, né? E concordaram, pois, com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falasse em nome de Jesus, e o soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de ter sido julgados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, e todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles não obedeceram. Eles continuaram anunciando o nome de Jesus. E a autoridade? Ela não foi constituída por Deus? Então, quer dizer que eles estavam errados? Não, amado meu, amada minha. Aquela autoridade estava corrompida. Aqueles homens estavam corrompidos. Então você vai entender, quando um pastor, um homem de Deus, ele está dentro da presença do Senhor, está falando para você o que é certo, glória a Deus. Ele é autoridade na sua vida. Agora, quando o pastor se corrompe e ele começa a sair da linha daquilo que é de Deus para te desviar, ele deixa de ser autoridade na sua vida. Assim também são toda autoridade terrena. Embora muitos continuem com poder para te matar, te prender, nem sempre estão dando certo. O que vale mais? Obedecer a homem ou obedecer a Deus? Aí fica a nossa pergunta.